Salve, salve, família Elite Trader, tudo bem com vocês? Galera, eu venho pensando esses últimos tempos, né? Vi que muitas das vezes, quando a gente está analisando o gráfico, algumas pessoas me perguntam por que você fez aquela operação? Qual foi os critérios? Você já viu isso demais? É feeling? O que que é? Bom, e nesse período eu venho pensando e acabei, né, visualizando que tornou hábito. Que hábito tornou? De eu visualizar vários tipos de operações dentro do nosso operacional e eu estar fazendo diariamente, tá? Toda vez, turma, toda vez o preço ele vai repetir a movimentação. Que movimentação é essa que repete? É a movimentação, tendência de alta, tendência de baixa, tá? Consolidação, tranquilo? Ele vai formando uma tendência no dia onde, de acordo com aquela movimentação, onde existe força compradora e vendedora, qual tiver mais, ele vai seguir aquela direção. Só que tem um detalhe, como que eu vou realizar a operação e saber que aquele é o ponto exato para eu estar entrando? Bom, galera, e é isso que eu quero trazer nesse vídeo para você, beleza? Se você já gostou da introdução, se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa aquele joinha e vamos lá, turma. Então, o que você precisa entender para se tornar um hábito? O hábito, turma, você começa a ter pelo poder do hábito, os livros também que eu já vim lendo, que inclusive até passei, né, umas lives lá no Instagram falando do hábito, como muda e tudo mais, como cria um hábito. E essa maneira que eu achei aqui no trade foi muito interessante. O que é preciso então, turma? O que é preciso? Se você definiu o operacional, veja bem, se você definiu o operacional, por exemplo, não, ele está na tendência de alta, estou identificando a movimentação, eu vou esperar o preço, né, chegar num certo ponto em um fundo e entrar no candle de start. Lembrando que o preço ele tem pontos de referência, que a gente fala aí, que é onde está a oferta, tá? Onde a gente fala que está a oferta, é topos e fundos, lá onde não vender e vamos comprar. Então eu preciso que o preço ele venha lá para eu estar pensando em realizar uma operação assim que der o start, tá? Então como é que isso se tornou hábito? Todos os dias, se você realizar uma operação do padrão que você tem, que você fica tranquilo na operação, aquele padrão de operação vai ficar tão tranquilo de se ver e vai acabar se tornando um hábito de toda hora você estar realizando, toda hora você estar enxergando esse tipo de operação, tá bom? Então, galera, prestem atenção. Prestem atenção. São vários tipos de realizar operações aqui no decorrer do dia, tá? Por mais que o preço esteja numa tendência de alta, eu consigo vender. Porque eu sei quando o preço está me mostrando que quer reverter. Eu sei quando o preço está segurando naquele ponto. Certo? Então eu consigo vender, mesmo numa tendência de alta. E eu consigo comprar, mesmo numa tendência de baixa. Claro, se a tendência está de alta, eu vou dar preferência para compras. Se a tendência está de baixa, eu vou dar preferência para vendas. Só que, no decorrer da movimentação, que aí vai entrar agora, que você tem que entender para se tornar um hábito, se você consegue identificar que o preço está revertendo, aqui ó, vou dar um exemplo, está o topo, ele viu, você está identificando que ele parou já de romper máximas, está tendo uma consolidação aí de candles, né? Você consegue identificar, por mais que o preço esteja subindo, uma oportunidade de venda aqui, tá? Você consegue identificar uma oportunidade de venda, você pode buscar os seus 2 para 1 na operação, certo? Então, galera, o que vocês precisam? Pega um tipo de operação, ou 2 no máximo, ou você vai operar a favor da tendência maior. Vamos lá. Vou operar a favor da tendência maior. Ah, beleza. Voltou aqui. Estou vendo aí que ele terminou de fazer o pullback, rompeu e tal. Eu entro comprado. Esse é um tipo de operação. Se você começar a repetir todo dia esse mesmo tipo de operação, essa mesma fórmula aí, ó, esse mesmo movimento que ele está realizando e da maneira que eu mostrei para vocês, vai se tornar um hábito de você só pegar esse tipo de trade.
Isso vai facilitar, tá, a sua visualização gráfica, você vai entender outros movimentos e aí você vai começar a incrementar, né, várias e várias outras entradas, beleza? Então, ó, como é que eu faço, turma? Como eu tenho, né, já uma experiência onde eu consigo identificar o preço, eu entendo quando o preço está ali, entendo quem faz o rompimento e tudo mais, eu já sei que ele tem um tipo de operação. Por quê? Porque já tem períodos que eu já realizei essa operação do mesmo modelo que ela está realizando hoje. Tá? Então isso facilita e acaba se tornando um hábito. Então turma, torne um hábito vocês realizarem 1, 2, 3 tipos de operações, tá? Operações, falando de modelo operacional. Por exemplo, você vai entrar no fundo duplo? Ok, é um tipo de operação. Você vai entrar no teste de topo rompido, quando o preço decidiu o lado? Ok, é um tipo de operação. Você vai entrar no fundo mais alto? Ok, é um tipo de operação. Então define isso e faça todos os dias. Faça todos os dias. Isso vai facilitar muito, turma, o resultado final. Por quê? Porque se o mercado, em um dia, ele estiver horrível de operar, você não vai ver oportunidade. Você não vai conseguir identificar ali, velho, aqui tá fraco, tá sem volume. E você não precisa ficar olhando. Por quê? Porque não tá da maneira que você já vem realizando dia após dia. Então isso facilita muito, até nos dias ruins. Caso você não esteja identificando, não vai fazer nenhum tipo de operação. Por quê? Porque não está repetindo aquele padrão que você vem realizando. Tá, turma? Então é muito importante isso. Na verdade, assim, para mim eu estou achando muito importante, por isso que eu venho trazer esse vídeo aqui para você. Por quê, turma? Quando a gente cria um hábito, é a mesma coisa que um hábito de fumar, um hábito de dirigir. O hábito de fumar, você vai pegar, em momento algum, você não vai precisar de olhar a hora, você vai precisar de estar à noite ou de dia, se vai estar dentro de casa ou não. Se para você for tranquilo executar esse movimento, fumar, você vai estar fazendo, independente do local e tudo mais. Mesma coisa aqui no gráfico. Quando você identifica padrão, identifica que o preço está repetindo a mesma movimentação, já identificou que o preço ele já rompeu topo, ele está buscando os próximos alvos, ele está mostrando que está subindo, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar ele voltar, acabar o pullback e entrar a favor daquele movimento. Por quê? Porque ele já me mostrou, olha só, turma, ele já me mostrou que está subindo, então o que eu preciso é só aguardar. Aí vai entrar aquele padrão que se tornou um hábito ao longo do prazo aí, né? Ao longo do tempo. E eu vou conseguir identificar com clareza toda aquela movimentação e vou realizar a operação e ficar tranquilo, aceitando o risco, sabendo que ele é um ponto bacana, né? Porque você vai estar todo aquele feeling passado, já repetiu várias e várias vezes, todo dia, e isso vai cravar na cabeça, turma. Isso vai cravar na cabeça. E isso é muito interessante, tá? Ajuda demais, tá? Que inclusive isso me ajuda bastante. Então, para mim, independente se o preço ele estiver na tendência de alta, se estiver na tendência de baixa, se ele estiver consolidado, eu consigo realizar a operação. Por quê? Porque eu já tenho uma experiência passada que aquela operação deu certo. Eu consigo rever. Aí quando você realiza a operação, você não entende porque está realizando aquela operação. Porém, muito tempo atrás você realizava. E isso é muito bom. E outro detalhe, turma. Se você tem hábito ruim, que é aquele mindset horrível, sou perdedor, não sei o quê, eu só entrar aqui na operação que vai contra mim, isso vai acabar gerando uma frustração e vai levar para você nos próximos dias. Vai continuar acontecendo da mesma maneira que você está falando hoje. Vai continuar da mesma maneira, porque vai se tornar um hábito. Vai se tornar um hábito você ver sua boleta negativa. Vai se tornar um hábito. Para você, toda vez que entrar no gráfico, abrir aqui o pregão, você, querendo ou não, já vai estar imaginando aquele número vermelho, negativo, horroroso, que ninguém merece. Quando você começa a definir esses padrões de operações, a longo prazo vai virar hábito.
Aquele verdinho que você viu uma vez, você vai ver duas, você vai ver três, você vai ver quatro. Você vai perder aquele feeling negativado. Você não vai ficar pensando nisso. Você vai começar a criar um hábito de vencedor. Eu só faço isso aqui agora. Eu só realizo esse tipo de operação. Por quê? Porque eu vou ter mais clareza, vai ser mais fácil para mim, eu não vou ficar apavorado e nem nada. Certo? Então isso é muito interessante, tá? Se vocês quiserem aplicar aí, depois aí comenta aí embaixo se tá dando certo, né? Porque isso para mim dá muito certo, viu, turma? Dá muito certo. A partir do momento aí, quando você faz uma semana, 2 semanas positivo, 3 semanas positivo, cara, isso ele é tão gratificante e acaba se tornando um hábito. Você vai esquecer daqueles momentos ruins e vai focar no bom. E você vai focar naquilo, vai focar naquilo, vai focar naquilo, vai focar naquilo. Cada mês que você foca, tudo que você foca, na verdade, expande. Então, tenta entender que você tem que focar naquilo que vai dar certo. Crie esse hábito de definir poucas operações, fazer só as que você tem interesse, entendeu? Só as que você se sente confortável. E aplique isso. Aplique aí diariamente, constantemente. O resultado vai vir. Certo, turma? É um vídeo aí mais eu dizendo aqui, falando, porém, quero que vocês possam estar aplicando e entendendo. Às vezes muita gente estava precisando escutar isso, que não estava encaixando, estava tentando fazer vários e vários tipos de operação, vários tipos de operacionais, e no nada cada um estava quebrando o outro, não estava dando certo. Fechou? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, turma. Se você gostou, deixa aquele joinha, tá? Compartilha. E se você aplicar, comenta aqui embaixo, ou comenta que você tem dúvida, o que for. Beleza? Galera, um grande beijo, um forte abraço e até mais. Valeu!